Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Hoje estamos no dia 125. As escrituras do dia hoje são Juízes, capítulo 21, do versículo 1 ao livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Em seguida vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Depois vamos ler Salmos, capítulo 105, versículo do 1 ao 15. E por último vamos ler Provérbios 14, versículo 25. Vamos dar início lendo Juízes, capítulo 21, versículo 1. Esposas para os benjamitas. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso, a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciões da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, ao lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saíram a dançar em rodas, saíam das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si. Então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenho pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento.
Assim fizeram aos filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar com eles, tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Elemeque e a sua família em Moabe. Rute, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Rute vão para Belém. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto, e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês irão comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenham esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu?
Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora vamos ler Salmo, capítulo 105, versículo 1 ao 15. Deus e o seu povo. Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome. Tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã por porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. E agora, por último, vamos ler Provérbios 14, versículo 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado por todos que participaram até aqui. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã estaremos aqui dando continuidade na nossa leitura da palavra. Nos vemos amanhã. Um abraço.